Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Ciência de Bolso, que é um programa de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Eu sou Letícia Velser, sou doutoranda do programa, e hoje recebemos a Camila Mansur, que é mestranda. Olá, Camila! Olá, Letícia! Oi, pessoal que está nos acompanhando. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite por estar participando aqui do Ciência de Bolso. É sempre um prazer falar sobre ciência e dividir conhecimento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para dividir toda a minha experiência. Que legal, eu também estou muito feliz por ser eu que te entrevistar. Então, conta pra gente, como é que foi a tua trajetória até tu chegar aqui? Bom, eu gosto de começar a contar a minha história acadêmica, né, desde a minha graduação. Eu me formei em fisioterapia aqui na Unisc, e na metade final do curso foi onde eu comecei a me encontrar com a pesquisa, né? Eu iniciei em projetos de extensão, né? Sempre trabalhando com pacientes doentes pulmonares, de doença cardíaca, né? No programa de reabilitação cardiometabólica do Hospital Santa Cruz. Iniciei, né, como extensionista com projetos de extensão, né? Para quem não sabe, os projetos de extensão são projetos que atendem a comunidade, né? Então, como eu atuava no hospital, eu também atuava na atenção primária em saúde, em postos de saúde no bairro Arroio Grande, aqui em Santa Cruz. Foi, inclusive, um projeto que eu ajudei a iniciar. Então, a troca da extensão para a pesquisa aconteceu de forma muito natural, porque aí eu iniciei realizando coleta de dados, iniciei a escrita científica através de resumos. Durante meu período de graduação também participei dos meus primeiros congressos, participei de grupos de pesquisa, né? Eu fui me inserindo nesses grupos e aqui dentro da Unisc eu sempre encontrei professores muito parceiros e incentivadores para que eu pudesse crescer dentro da universidade muito mesmo antes de pegar o meu diploma, né? Então, eu terminei minha graduação já com artigos publicados em revistas internacionais. Mas, para além disso, estar em contato com o meio da pesquisa me proporcionou conhecer muitas pessoas maravilhosas, né? Tu é uma delas, né? Aqui na minha frente, as meninas também que estão aqui conosco no estúdio. Então, a pesquisa é muito mais do que entrar num laboratório e achar resultados, né? A pesquisa, ela envolve pessoas, né? E a gente precisa tanto das pessoas que vão ser sujeitas do nosso estudo, quanto das pessoas que ajudam a construir esses resultados, né? Então, terminei minha graduação em setembro de 2018 e depois, logo no mesmo mês, eu já iniciei a minha primeira especialização, que foi em fisioterapia hospitalar, com ênfase em unidade de terapia intensiva, e não larguei a pesquisa, eu seguia já como profissional e pesquisadora voluntária, né, atuando nos mesmos grupos que eu estava inserida. Depois dali, era muito natural para mim seguir para o mestrado, mas aí eu pensei, para construir minha caminhada, eu queria ter uma experiência prática. Então, o caminho da residência também surgiu de forma muito natural, porque aliaria o ensino à pesquisa. Então, eu consegui a aprovação no programa do Hospital Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre, na Escola de Saúde Pública, que seria para atuar em Venâncio Aires, e em urgência, emergência e intensivismo aqui no Hospital Santa Cruz. Então, eu optei por ficar por aqui em Santa Cruz e entrar na residência. Isso nós já estamos em 2020. E eu acho que todo mundo já sabe o que aconteceu em 2020. Pandemia, né? A pandemia da Covid-19. Então, meus 2 anos de residência foram pandêmicos, né? Eu acho que define muito bem esse termo, né? Mas, entre todos os ônus e o bônus, né? Eu posso dizer que eu fui uma profissional de linha de frente durante todo o período. Então, as experiências que eu obtive, as histórias que eu vivi, eu acho que são únicos, assim, né? Então, já no final da residência, né, em 2021, eu finalizei em fevereiro de 2022, eu decidi aplicar para o mestrado. E ali eu não tive dúvidas, né? Eu já sabia que eu queria ficar aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul e aplicar para o programa de mestrado em promoção da saúde. Então, foi tudo muito natural. Consegui a minha aprovação, né, em primeiro lugar. E a partir dali, eu já estava me encaminhando sobre o que eu ia pesquisar, né? Como eu falei, a minha trajetória da graduação até a finalização da residência foi sempre trabalhando, né, com uma população mais idosa, com doenças do coração, com doenças do pulmão, né? Com a Covid-19, a gente também fez pesquisa nessa área durante a pandemia.
E no mestrado, como é um programa de promoção da saúde, eu queria trabalhar com um público diferente, com um objetivo de pesquisa diferente. E foi quando eu entrei em contato, né, com a nossa orientadora, né, a professora a doutora Césane Priscila Reuter. E ela foi super aberta comigo também, me abraçou. Eu acompanhava já o LAPES, né, o Laboratório de Pesquisa em Saúde, do tanto de publicação que eles faziam, do tanto que trabalho, né? E o projeto de saúde dos escolares é, né, um projeto já da universidade há muitos anos, né? Que todo aluno que passou por aqui conhece. Então, era um sonho meu fazer parte dessa equipe, né? Desse grupo. A minha orientadora, né, me abraçou, né? E a minha co-orientadora, né? Acho que eu estou me adiantando em falar sobre a pesquisa, né? Mas a professora Dulciane Nunes Paiva, que também é do curso de Físio, abraçaram a ideia, né, que seria pesquisar e agora trabalhar com a população escolares, né, diferente do que eu havia estudado até então. Já no mestrado, né, eu tô na metade final, porque são 2 anos, eu entrei em fevereiro de 2022, e agora, nesse 1 ano e meio que já se passaram, eu cursei já todas as disciplinas obrigatórias e optativas. E o legal desse mestrado, porque como é um mestrado interdisciplinar, né, que vai juntar pessoas de várias áreas, o aprendizado que a gente tem, as discussões em sala de aula são riquíssimas, porque tu troca ideia com pessoas que tiveram formações diferentes da tua, né? E a gente vê que não existe o certo e o errado, né? Existem pontos de vista diferentes que, no fim, né, se tratando em pessoas que trabalham com ciência, sabem que é para beneficiar a população, é para beneficiar as pessoas, né? E que bom que a gente tem e pode ter diferentes pontos de vista, né? Então, eu cursei as disciplinas, eu participei de eventos científicos, eu ajudei a organizar eventos científicos, então o período de mestrado, quando você aproveita ele, quando tenta tirar o máximo, é enriquecedor. E também, durante o meu primeiro ano ainda, eu saí para um intercâmbio, né, que também a gente tem a possibilidade de ir. Eu fui para a Palestina, né, eu optei por ir para lá, porque é o país de onde vem meu pai, meus avós maternos e paternos. E também, né, para quem não sabe, a Palestina é militarmente ocupada, né, pelo exército israelense, e isso leva a uma série de limitações, tanto para a área da saúde quanto para a área da educação. E eu, como pesquisadora e como futura mestre em promoção da saúde, sabia que seria muito enriquecedor eu sair da minha zona de conforto, sair da realidade que a gente tem aqui no Brasil, que apesar dos inúmeros problemas ainda é muito boa, para ver a realidade longe daqui, né? Então, foi uma experiência, além de acadêmica, culturalmente, de vivência muito rica, né? Foi bem legal. Eu acho que tu acompanhou, né? Eu dividi um pouco dessas experiências no meu Instagram em tempo real. Hoje eu deixei ali nos destaques, né? Para sempre rememorar esses momentos. E foi uma coisa que só aconteceu por causa do mestrado também, né? Então, hoje eu tô para finalizar meu mestrado já visualizando um futuro doutorado, né? Se Deus quiser. Muito legal. Nossa, como é bom te ouvir, né? Nem preciso perguntar quais as coisas, porque a Camila já sai falando. Mas olha só, quantas experiências legais tu teve, desde lá da tua graduação que tu contou, né? Que já te envolvia em projeto de extensão, na pesquisa, como voluntária também, né? E a residência, como isso vem somando, né? Ao longo do... Olha só, super nova e já tá cheia de experiências, né? Com a carreira brilhante, com certeza. E agora, então, tu chegou no mestrado e conta pra nós, como é que é o teu projeto? Então, como eu contei, né, que eu queria pesquisar algo diferente do que eu já havia estudado, o meu projeto agora do mestrado, ele é com a saúde dos escolares, né? Então, eu tô trabalhando num banco de dados, onde depois da gente ver as necessidades e as lacunas que existem, né, nessa área, eu tô pesquisando, então, o histórico familiar dessas crianças e adolescentes e o histórico de nascimento deles, para verificar se existe impacto, né, desse histórico na saúde cardiovascular futura dessas crianças e adolescentes. Então, eu vou pegar aspectos do histórico familiar, como presença de doença cardíaca, presença de doença pulmonar, etilismo, né, tabagismo, que é se os pais, tanto a mãe quanto o pai, beberam, fumaram durante o período gestacional, se isso vai impactar na saúde futura dessa criança. Também vou analisar os aspectos do nascimento, como, por exemplo, o peso ao nascer,
a altura ao nascer, se essa criança foi amamentada exclusivamente com leite materno, quando que foi essa introdução alimentar, se existiu alguma complicação durante o parto, se foi feito ou não pré-natal, se essas variáveis, né, se esses aspectos vão influenciar no futuro desfecho cardiovascular dessa população, né, dessas pessoas. Uhum. Olha quanta variável que tem essa pesquisa, né? A gente, quando aplica os questionários, a gente fica um bom tempo questionando tanto a criança, que é o escolar, né, quanto a família. Hoje em dia, a gente já está com escolares que já estão até adultos, porque a gente foi acompanhando, né, ao longo da trajetória desse estudo longitudinal. E olha só, quanta coisa que a gente consegue saber, né? Como é que foi a questão da saúde dos pais, se isso depois... A Camila vai nos dizer quando ela tiver os resultados, né? Que ainda está em fase de análises, né? Que tu está fazendo. Mas olha quantas variáveis, né? Saber que as ações dos pais na época dessa gestação e também depois do nascimento, se essas ações impactam lá na saúde. E a gente já sabe com estudos prévios que realmente isso acontece. A gente vai testar agora na nossa população aqui, que são escolares de Santa Cruz do Sul, da região, né? Se a gente tem esses desfechos mesmo em saúde cardiovascular. Muito legal. Mas pode continuar falando. Né? Não, eu ia comentar que como a Letícia também fez parte desse projeto e muitos alunos que se formaram na Unisc também ajudaram a construir toda a coleta de dados e os primeiros desfechos, né, dessa pesquisa, é muito legal a gente falar que foi realizado em Santa Cruz do Sul. Então, a gente vai ter uma caracterização da nossa população, né? O que vai ser muito importante para a criação de programas de prevenção, né, que é um dos meus objetivos como mestranda, servir a nossa comunidade, né. Então, a partir das análises da nossa população, dos nossos escolares, a gente vai poder criar programas que vão atuar onde há necessidade, né. Então, eu não vou dar spoiler, né, eu não vou dizer o que eu já achei, né, porque as meninas do nosso grupo, eu e a Letícia somos do mesmo grupo de pesquisa, né, a gente está trabalhando juntas e as meninas me ajudaram já, a gente está em fase de análise estatística, a encontrar alguns resultados. E eu posso adiantar que a gente encontrou, né, que a gente já viu onde está impactando, né, daqueles fatores históricos para os fatores atuais. Então, a gente já encontrou algo. E esse é meu objetivo final, né? Depois de ser encontrado, saber onde atuar, né? A gente sabe que a nossa saúde cardiovascular, né? Ela é formada desde a vida fetal, né? Isso já é fato. Então, a gente tem que começar a prevenção antes, sabe? Pra gente não precisar correr atrás daquele malefício que já foi causado, seja pelo estilo de vida sedentário ou por algo que aconteceu ali durante a gestação que acabou passando, né? Então... É riquíssimo, assim. E eu, fazendo um gancho também, né, com a história do intercâmbio, né, de tu ir para um lugar que não é de primeiro mundo, que não tem as mais últimas tecnologias, né, ser mestrando em promoção da saúde, você sempre tem que pensar que a sua produção, ela está diretamente ligada às pessoas. Então, a gente tem que, como pesquisador, a gente tem que saber se adaptar e tem que saber servir, né? Então, eu acho que o nosso projeto e a nossa pesquisa, né? E quando eu finalizar o mestrado, também sirva, sabe? A gente precisa dividir esse conhecimento e aplicar ele, né? Então, acho que a gente trabalha para isso e eu acho que a gente está no caminho certo. Isso aí. Olha só que legal, né? Que o que a gente faz aqui, como a gente... Até mesmo o Ciência de Bolso aqui, a gente pode dizer que a gente trabalha para o final das contas, lá no fundo a gente vê o que dá para mudar na sociedade, o que dá para mudar nas políticas públicas, nas intervenções que a gente tem que fazer na saúde de todos, né? E apesar de a gente ficar contente em achar algum desfecho, claro, é a nossa pesquisa, a gente quer achar algum resultado. São resultados, digamos, ruins, a gente busca por achar coisas que a gente deve mudar, mas que legal que a gente consegue achar. Afinal de contas, a gente está pesquisando na população daqui, né? Então, bem interessante isso. E, Camila, sobre a tua viagem, assim, puxando o gancho que tu falou da Palestina, né? Quando tu foi para lá, tu fez disciplinas lá na universidade ou tu foi só para conhecer como uma visita técnica? Conta um pouquinho mais de qual foi a tua experiência lá, assim, na parte dos estudos. Sim, muito, muito legal a tua pergunta, né? Porque quando a gente fala em intercâmbio, seja no período de mestrado e doutorado, geralmente está ligado a tu ir para algum lugar e realizar a tua pesquisa lá, ou ser introduzida, né, num grupo de pesquisa e fazer
algum invento, alguma descoberta e tudo mais. Como eu comentei, a Palestina ela passa por inúmeras dificuldades, né, de desenvolvimento por causa da ocupação militar. Então, eu fui com uma ideia, eu entrei em contato com a universidade lá, né, fui aprovada, fiquei um semestre. E a minha ideia era, sim, participar de grupos de pesquisa. Mas chegando lá, eu me deparei com essa realidade, né? Então, eu precisava entender por que não acontecia a pesquisa lá como acontecia aqui, né? São diferentes realidades. E então, né, eu conversei, né, com os orientadores, os professores lá. Eu fui para a escola de saúde pública, né? Eles têm uma escola de saúde pública que tem um programa de epidemiologia e de promoção da saúde. Eu fiz disciplinas no programa de promoção da saúde também. Olha que legal, né? Bem parecido com o que é aqui, sim, né? E bem na mesma área. E a gente vê diferentes pensares e saberes em promoção da saúde, né? O foco deles é totalmente diferente do nosso aqui, né? Lá, eu acabei, então, cursando disciplinas, né? Muitas que a gente já tem parecidas aqui, por curiosidade minha, para saber como que eles discutiam esses assuntos. E eu vi uma realidade bastante voltada para a criação de programas que sirvam à comunidade também. Porque como eles recebem muito auxílio de outros países, eles têm já na academia, né, na universidade, eles aprendem a criar esses grandes projetos, lidar com verbas, né, para saber servir às necessidades da comunidade local, né. Então, eu fiquei um semestre lá, eu conheci, para quem não sabe, o idioma na Palestina é o árabe, mas todos os estudos lá são feitos em inglês, leitura de artigo, a aula é em inglês, material é em inglês, né? Mas consegui treinar meu árabe também, conversando com os colegas. Né? E, assim, foi maravilhoso, né? Não foi frustrante, né? Não participar, não fazer pesquisa, né? Claro que a gente fica muito realizado quando vai para um lugar de primeiro mundo, que vê os últimos aparelhos e tudo mais, mas eu acho que internamente, por ter sangue palestino também, foi muito significante ver que a academia, a vida universitária lá está avançando muito e eu pude contribuir um pouco com o meu conhecimento, mas eu aprendi muito mais, porque eu vi que dá para se fazer coisas enormes com pouco recurso, né? E eu acho que a gente tem que trazer isso aqui para nós também, né? Nas nossas discussões, no nosso dia a dia. E esse eu acho que foi o maior aprendizado que eu trouxe, né? Foi uma vivência e uma experiência cultural riquíssima. Nossa, quanta bagagem, né? Indo para uma... Como tu falou, né? Tu pensou em fazer pesquisa, acabou não sendo, de fato, a pesquisa que tu imaginou, mas foi pesquisa, porque tu aprendeu um monte, né? A cultura é da tua família, mas eu imagino que lá tu teve uma visão um pouco diferente estando na universidade, né? Então, imagina eu penso assim, a leitura dos artigos, as aulas em inglês, né? E poder ver o que é o pensamento de uma pessoa que está estudando lá, o mesmo assunto que está estudando aqui. Legal que tu buscou fazer disciplinas parecidas, porque tu consegue traçar um paralelo entre os assuntos, né? Muito interessante. O mestrado, o doutorado, a gente pode dizer assim, nessa trajetória, a gente às vezes acha que a gente vai chegar e vai confirmar todas as nossas certezas, mas a gente chega cheio de certezas e a gente sai com um monte de questões, porque tu abre a tua cabeça, tu abre a tua mente, tu acha que aquilo que tu aprendeu é só a única maneira de pensar, e a gente vê, que nem tu falou, programa interdisciplinar, né? Lá também deve ser, Então, a gente vê o mesmo assunto sendo tratado por diferentes áreas, que são os colegas, né, de outras áreas. Então, a gente tem colegas médicos, colegas enfermeiros, né? Tu é da fisioterapia, eu sou da educação física. Já são campos, né, às vezes mais distantes. Serviço social, nutrição, entre outros cursos. E consegue ver o mesmo assunto sendo tratado por diferentes áreas, então são diferentes olhares. Às vezes, o que funciona bem para uma área, na outra área não tá, e assim por diante, né? A gente consegue ter discussões muito, muito legais, né? Exatamente. E tu gostaria de deixar algum recado, assim, final? O que tu acha? O que tu tá pensando pro doutorado depois? Você falou, né, que já deu uma dica. Como é que vai ser essa segunda parte, então, né, dessa parte de pós-graduação? Tu já fez, então, especialização, tá no mestrado, já passou da metade do mestrado e vai encarar um doutorado depois? Como é que vai ser? E onde vai ser, será? Já sabe? Bom, é um pensamento, né? Com certeza. Eu queria deixar, na verdade, também um recado a todos que estão nos ouvindo, né? Que o conhecimento, ele não é limitado, não existe um fim, né? O conhecimento é algo contínuo, a educação é algo contínuo. Então, a gente nunca vai terminar, sabe? E para nós, né, vou te incluir nessa, né, que gostamos de estudar, que gostamos de pesquisa,
é sempre pensar em continuar, né? Então, por isso que eu já tenho a ideia de seguir para o doutorado, né? Ainda não sei aonde, né? Tenho a Unisc. Eu sempre digo que o bom filho de casa nem sai, né? Então, eu fiz toda a minha formação dentro da Unisc, né? Posso dizer a mesma coisa que tu é. Também, né? Como eu, porque a gente sabe que aqui é um lugar muito bom, né? E é a nossa casa. É verdade. Então, ainda tô vendo, né? Onde, mas eu já sei que eu vou seguir na linha de cardiovascular, né? Pesquisando saúde cardíaca. Gostei de trabalhar com a população de crianças e adolescentes, né? É uma população que eu também tenho muita afinidade. Então, acho que eu vou seguir nessa mesma linha. E dizer que, né, o céu é o limite, né? A gente gosta de produzir e gosta do que faz, né? Então, eu sou uma grande incentivadora, né? De todo mundo buscar conhecimento, de todo mundo aproveitar as oportunidades que surgem. E se elas não surgirem, você pode fazer a oportunidade, né? Buscar, ir atrás, né? Porque o limite é você que coloca, né? E na academia, assim, eu tive experiências muito boas de ter sempre parceiros e pessoas que me ajudavam, né? Eu sei que talvez não seja realidade no mundo todo, mas é saber encarar, né, de frente, né? E como tu falou de todas as questões de programas interdisciplinares, do meu programa lá, do programa aqui, é sempre pensar fora da caixa, né? E juntar, aproveitar tudo de bom que sai de tudo isso que a gente faz, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu vou seguir estudando e eu digo para todo mundo fazer o mesmo. Que legal. Não, e tem que seguir, porque imagina com um potencial tão grande, gostando do que faz, é isso que dá o sucesso, né? Que nem tu falou. O mestrado, o doutorado, todas essas titulações depois são pesquisas, claro, produção de conhecimento, mas muito é a gente crescendo como pessoa, né? Quando a gente pode ver essa conversa, olha quanta coisa legal tu contou, tudo relacionado a aspectos acadêmicos que tu foi buscando, né? E as oportunidades surgindo, e às vezes tu indo lá, daqui a pouco a oportunidade não estava bem na tua frente, tu teve que ir lá buscar e correu atrás. Exatamente. Que legal, né? Então, para finalizar, a gente queria agradecer também o nosso laboratório, né, o LAPES, na pessoa da nossa professora, que é a professora doutora Césane Reuter, e também todo o grupo de pesquisa, porque a gente não faz nada sozinho, a gente sempre está em grupo, né? Os estudos são sempre feitos por várias pessoas, né? Então, tendo a orientação delas como professoras, as pessoas que nos lideram, mas entre nós a gente tem muita parceria também nos estudos, né? E agradecer a produção do Ciência de Bolso. Te agradecer, Camila, foi muito interessante a nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né, do Ciência de Bolso. Então, nos despedimos e agradecemos, então. Muito obrigada, né? É um prazer inenarrável estar participando de um produto, né, feito e idealizado por alunos do nosso programa de pós-graduação. Desejo vida longa ao Ciência de Bolso, né? Agradecer de novo o convite e dizer a todos os ouvintes, né, que se quiserem trocar ideia, tirar dúvidas, eu acho que comigo, vou incluir as colegas de PPG também, né, entrem em contato conosco, conversem conosco, venham fazer pós-graduação, né, porque é uma experiência de vida, molda a nossa vida, né, riquíssimo, né. Agradeço de novo, né, muito obrigada. Então tá certo, eu que agradeço e toda a equipe do Ciência de Bolso, muito obrigada. Até a próxima.